O título é Deus é Pai e é Santo. Deus é Pai e é Santo. Seus filhos são também o quê? Aí, ó. Seus filhos também têm que ser o quê? Se o Pai de Deus é santo, não pode ter filho impuro, sim ou não? Meu microfone está dando microfone. Entendeu? Glória a Deus. Então, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nos chamar filhos de Deus. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai. Deus tem nos concedido um grande amor, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Olha que amor é este, que coisa maravilhosa. Então ele diz, a ponto de sermos chamados. E de fato, o Espírito Santo, ele é identificado, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Amém? O mundo não nos conhece. O mundo, ele já nos conheceu, já não? De que forma que o mundo nos conhecia e por que hoje o mundo não nos conhece mais? Exatamente. Quando nós estávamos no mundo, bebíamos, nos prostituímos, vivíamos na orgia, no engano, na mentira. Então, nós fazíamos parte de tudo aquilo ali. Por isso que o mundo nos conhecia. Aonde é que as pessoas nos conheciam? Nós conhecíamos muita gente no bar, na noitada, no engano, na mentira. As pessoas na hipocrisia, porque só anda com quem é hipócrita, só suporta hipócrita quem é hipócrita, porque quem é verdadeiro não gosta de hipocrisia. Se a pessoa gosta de hipocrisia, porque ela é hipócrita, porque a pessoa só pode andar com aquilo que agrada a ela. Deus ele não anda com hipócrita. Por que Deus não anda com hipócrita? Eu tenho que andar com ele. Por que eu tenho que suportar a pessoa mentirosa? Se Deus não gosta de mentira, eu, como santo de Deus, também não posso suportar os mentirosos. Porque está dizendo, se Deus é santo e eu sou santo, então não posso suportar a safadeza de quem quer que seja. Ou você é de Deus, ou você é do maligno. Não vem com conversa, não. Eu não sou obrigado. Quando eu estava no mundo, eu andava como eles, batia palma, você estava na mesa com eles, andava, bebia com eles. Agora não, eu sou santo, separado para Deus. Glória a Deus. Eu sou santo, sou separado para Deus. Eu estou aguardando o meu Senhor. E se eu quero ter um lugar no reino de Deus, eu preciso me manter fiel, não aos homens, mas fiel a Deus, porque a minha salvação não vem desde aquele homem, vem de Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Ah, mas eu trabalho numa empresa, lá tem muitos, mas você não é obrigado a estar junto com eles. Você pode fazer seu serviço, sair livre para sua casa, do seu carro, da sua casa, do seu trabalho. Ah, mas ali, de repente, ajuda uma rodinha, começa a mostrar fotos de mulheres seminu, pelada, aquelas, muitas vezes, piadas, e eu observo que ele está lá no meio, dando risada de tudo aquilo, compartilhando aquilo. Eu não sou obrigado, até porque quando nós somos contratados numa empresa, somos contratados para prestar serviço para ela, não é para nós
tirar a imundícia daquele povo. Por que Deus, ele prometia, Deus proibia, perdão, o povo dele andar com gentil? Porque o gentil contaminava o povo de Deus, contaminava. Com quem o gentil aprendeu, perdão, com quem o judeu aprendeu a ser idólatra? O gentil. Com quem o judeu aprendeu a se prostituir? O gentil. E quem é gentil? Todos aqueles que não são convertidos. Todos que não são convertidos são gentis. E os convertidos são judeus por natureza ou enxertados na videira que é Jesus. Amém? Então, mas está todo mundo falando, mas está todo mundo não. Vou tocar novamente um assunto aqui para Jesus. Agora mesmo, daqui a pouco a árvore de Natal está dentro das igrejas. E aonde é que ontem, todo canto agora, vai ter árvore de Natal onde? No shopping, sim ou não? Vai ter isso no shopping. Vai ter nas ruas, vai ter nas praças. Aí pega tudo ali e traz para onde? Para cima do altar de Deus e muitas vezes para dentro da igreja. Ou seja, traz o mundo para dentro da igreja. O mundo, porque aquilo é do mundo. Aquilo não existe. Aquilo não existe. Mães que enganam, que mentem seus filhos, dizendo que, olha, espera pelo Papai Noel. Por acaso existe Papai Noel? É um místico. Mas olha o tanto, aonde que nós chegamos? Ao ponto de dizer, filho meu, que existe Papai Noel. Mentira, porque isso é mentira. E se é mentira, provém de quem? Do diabo. Do diabo. O mundo faz assim. Os santos de Deus não podem fazer assim. Se Deus está dizendo não pode, então eu não vou fazer. Amém? Então está dizendo, por essa razão o mundo não nos conhece. Porquanto não conheceu a Ele mesmo. Se o mundo não conheceu Jesus, por acaso alguém viu Jesus na Bíblia, que Jesus esteve numa balada, bebendo nos bares, se prostituindo? Se Ele é o nosso irmão e deixou para nós o ensino a ser seguido, se nós quisermos santidade, nós temos que andar igualzinho a Jesus. Igualzinho. Bispo, é impossível. É não, porque Deus ele diz que se impossível para mim é possível para Deus, é possível para todos que creem. Tudo é possível que crê. Tudo é possível. Se eu creio na palavra de Deus e tudo que está aqui, então é possível. Mas se eu não creio em nada que está aqui, e só uma coisa e outra, porque diz tudo é possível. Quer dizer que toda a palavra, se eu praticar, é possível. Tudo. Estou falando a palavra. Tudo é possível que crê. Tudo que está escrito, já está o quê? Já foi deixado pré-escrito. Agora nós só precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Não é religião, não. Porque quem criou a religião foi o diabo. Deus está dizendo, veja se Jesus tem alguma religião. Não. Religião tem muito, mas Jesus é um só. Religião tem muitos, mas Deus é um só. Religião tem muitos, mas Deus é um só. Religião tem muitas. E aí ele está dizendo aqui, veja só, no 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Nós somos, ele está dizendo para mim e para você,
Deus ainda não se manifestou, porque haveremos de ser, porque nós ainda não morremos, não ressuscitamos. Ainda não aconteceu o que tem que acontecer. Nós somos filhos, ele está deixando muito claro. Mas ele está dizendo: olha só, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. E o que nós temos de ser? Olha só o que nós seremos, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Diga glória a Deus. Nós ainda não nos tornamos igual a Jesus na ressurreição. Glória a Deus. Nós haveremos de vê-lo na glória dele. E para nós ter acesso à glória de Deus, nós precisamos chegar ao nosso destino final, que é a salvação. Porque quando ele se manifestar, nós o veremos. Muitos não vão ver. Por quê? Porque não crê, não acredita. E por não acreditar, a fé não funciona. E sem fé é impossível agradarmos a Deus. Amém? Então, igreja, Deus, Ele está dizendo, e assim mesmo, aí Ele está chamando a atenção para mim e para você, individual. E assim mesmo simplifica. Tudo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ele está dizendo que assim mesmo, Fernando, você tem que se purificar, porque ele é puro e você também tem que ser puro. Amém? Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser puros ou puros? Puros, porque ele é puro. E nós também temos que ser puros. Veja só, todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei. Todos que praticam o pecado, também essa pessoa está fazendo o quê? Ela está transgredindo a lei. E pela transgressão dela, ela será o quê? Punida. Ela será condenada ao sofrimento, à morte eterna. Porque toda transgressão tem consequência. Se nós estamos num país como o Brasil, cercado de leis, toda vez que eu e você transgride a lei dos homens, nós temos consequência. Da mesma forma, nós estamos na lei de Deus. Se transgredirmos a lei de Deus, traremos sobre nossas vidas, a nossa alma, consequência. E lamentavelmente a nossa alma, ela vai perecer, ela vai morrer, ela vai para o inferno. Ah, mas eu não creio. Não tem problema nenhum. Continue. E no final você vai lamentar. Lamentar. E vai ser muito choro. Choro e ranger de dentes. Os açoites serão muitos por ter desperdiçado tamanha oportunidade. Então o pecado, ele é todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Ponto.
Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Veja que Jesus, ele se manifestou, veio aqui para tirar os nossos pecados, mas ele não tira pecados sem que nós lute contra a natureza do nosso pecado. O pecado, ele está em nós, mas em Jesus nós conseguimos vencer a natureza do pecado. Amém. Em Jesus, se nós nos mantivermos afiados com Ele, firme nele, andando nele, olhando para Ele, não existe pecado que nós não consiga vencer. Por quê? Porque Jesus nos deu a oportunidade de nascer de novo. Nós nascemos de novo. Nascemos dentro da família dele, no meio do povo de Israel. Nós nascemos. Hoje, as pessoas do mundo inteiro têm a oportunidade de ser salvas. Não há acepção deste, daquele homem. Não, todos os homens de igual modo têm a oportunidade. Porém, muitos não creem, não querem, não aceitam, e por este motivo serão condenados. Amém, gente? Amém. E aí ele disse aqui, nele não há pecados. Todo aquele que permanece nele, está vendo? Nele não há pecado. Amém, gente? Amém. Ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que nele não há pecado. E todos que permanecem nele não podem viver o quê? Não podem viver pecado. Porque se nele não há pecado, então ninguém também não pode viver o quê? Não pode haver pecado. Se nele não há pecado, em mim também não pode haver pecado. Porque ele nos tornou livres. Nós nascemos de novo, gente. Nós nascemos de novo. Então todo que nele permanece. Ó, todo aquele que nele permanece. Então, o pedido da palavra do Espírito Santo é que nós temos que permanecer nele. Amém? É nele. Aí, olha só, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não vive e nem o conhece. A palavra de Deus, ela é limpa como água cristalina. Não deixa dúvida nenhuma de como que Deus quer que nós viemos viver aqui na terra. Se temos tamanha esperança de um dia vermos Jesus, então nós temos que abandonar a natureza do mundo, do pecado, da carne, e nos render ao poder de Deus no Filho dele, Jesus. Amém? Filhinhos, não vos deixeis enganar. Não vos deixeis enganar por ninguém. Porque não tal de mas todos fazem. Está tudo igual. Porque isso é o que estão falando aí, todo mundo fala. A grande maioria diz que está tudo igual. Não tem diferença nenhuma. E assim, todos estão fazendo. E aí eu estou deixando ser o quê? Enganado. Porque todos estão fazendo, qual o problema?
aí, não nos deixemos enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, ou seja, aquele que pratica a palavra, amém? A justiça é o quê? É a palavra. E todo aquele que pratica a justiça, essa pessoa se torna o quê? É justo. Quem pratica a palavra de Deus é justo. E aí ele diz: por quê? Assim como ele é justo. Se ele é justo, nós temos que ser o quê? Justo. Se nele não existe justiça, em nós não pode haver injustiça. Porque nós vivemos na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, na justiça de Deus. E nós temos que praticar a justiça de Deus. Por que os homens de Deus no passado praticavam a justiça de Deus? Eram os homens íntegros, justos diante de Deus. E por que isso mudou com o tempo? Não, nada mudou. Porque a palavra de Deus não mudou. Ela continua exatamente como foi no passado. Ela é hoje, ela será eternamente. Amém. Por quê? Aquele que pratica o pecado, aí ó, procede do diabo. O pecado procede de Deus ou do diabo? Do diabo. E quem pratica o pecado se assemelha a quem? Aquilo que é pecado, que pratica o pecado. Aí é uma palavra dura. Dura. Para quem não quer se converter, ela fecha a cara, fica empurrada pelos cantos, sai da presença de Deus, abandona o Evangelho de Cristo. Mas está dizendo muito claro: aquele que pratica o pecado procede, ela vem do diabo, ela não é de Deus, procede do diabo. Está escrito assim mesmo na Bíblia, está escrito assim mesmo, diabo. Então, dessa forma, Deus é pai dessa pessoa? Quem é o pai dela? É o diabo. Então significa que todos que estão no mundo, quem é o pai deles? Também era meu pai, era seu pai. Sim ou não? Por acaso nós saímos da onde? Não foi do mundo? O mundo não conhece mais. Não é isso? O mundo não conhece mais nós, assim como não conheceu o Filho de Deus. Também o mundo não nos conhece, mas já nos conheceu. Então, nós temos que ser muito, mas muito gratos. E não esquecer que se nós voltar para lá, nós voltamos a fazer a vontade de Satanás. E quando nós vamos voltar, se voltar e fazer a vontade do diabo, no final de tudo a nossa alma será para quem? Para aquele que nós fizemos a vontade dele. Se eu fiz a vontade do diabo aqui, quando eu chegar lá, a minha alma vai para ele. Se eu fiz a vontade de Deus aqui, quando eu chegar lá, a minha alma vai para Deus. Amém? Você entendeu aí? Estou aqui, bebo, me prostitui, estou vivendo minha vida aqui, tá bom, vamos chegar lá, estou fazendo a vontade do diabo aqui. Então, vamos chegar lá, Deus só vai pegar minha alma, pegar a alma de Deus. As almas de Deus, todas as almas de Deus. Porém, no reino de Deus já é outra história. Tem o reino de Deus e o reino de Satanás. Tem o reino de Deus e o reino de Satanás. Aquele que aqui na terra fizer a vontade do Pai, vai praticar a justiça de Deus, se mantiver firme como manteve Jesus, quando ela atravessar dessa vida para outra, lá a alma dela será para Deus. Ela vai para o reino de Deus. Mas se ela fizer a vontade do diabo, chega lá, ela vai para o reino de Satanás, que é as trevas.
todos são filhos de Deus, você vê o quanto o diabo é mentiroso e pai da mentira, enganador e pai do engano. A tal ponto que na Bíblia, o livro de Deus que vai salvar a humanidade, a lei de Deus não diz assim. Ou seja, há contradição muito. Veja que ponto a religião tem participação disso. A religião ela é responsável por isso. Porque a religião não é a palavra de Deus que fala, é a religião que colocou no coração das pessoas que todos são filhos de quem? Foi a Bíblia. Foi a Bíblia. Porque a Bíblia não é religião. A Bíblia é a boca de Deus. E Deus, a boca de Deus está dizendo para mim e para você e para quem quiser ouvir e até para quem não quer ouvir, que aquele que pratica o pecado procede do diabo. A boca de Deus está falando. E eu só penso o quê? Boca de Deus. Para mim e para você. Não é só para você não. Para mim, pecador. É para mim. Como disse Paulo, eu expurgo meu corpo. Vieram pecar para muitos e jogar minha alma no inferno. Qual é o benefício de uma pessoa ganhar tantas almas do reino de Deus e a dela ir para o inferno? Isso é loucura. Isso é loucura. Ao contrário, que não vai ninguém, mas eu quero ir. Mas por quê? Porque o Senhor está pregando a verdade, as pessoas não querem. Não querem. O Senhor prega muito duro, mas Deus é duro. Porque pai que ama é duro. Pai bobo não é pai. Porque o pai que é mole, os filhos vão para as drogas, vai para o crime. O pai duro, filho respeita. Pai mole, filho desrespeita. Pai que é pai, ele não age com o coração, ele age com a razão. Com a razão. Porque o coração ele é bobo, ele é enganador. Então ele está dizendo aqui, ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A boca de Deus está dizendo que o diabo peca desde quando? Olha só, lá desde o reino dele, lá desde o começo de tudo, desde o começo. Você vê que nós não podemos nos deixar se abater, desanimar, não, porque nós temos esperança de salvação. O diabo, ele não tem mais esperança de salvação. O diabo não pode mais voltar, porque ele veio de lá, desde o princípio, que ele já veio enganando, mentindo, levando o povo para a religião. A religião é dele. A religião é de Deus ou do diabo? É do diabo. É do diabo. Bispo, olha o senhor está bem? Ótimo. Ótimo. Religião do diabo. Porque religião, volta a repetir, tem muitos, sei lá. Tem candomblé, tem o que mais? O banda, que banda, né? Tem o que mais? Católica, tem evangélica. Sim ou não? Evangélica. Sim. Porque evangélica
igreja, dentro da Bíblia, está dizendo que nós temos que ser santo ou evangelho? Santo. O evangelho de Cristo. Nós temos que seguir o evangelho de Cristo. De Cristo, ou seja, nós temos que praticar as obras de Cristo. De Cristo. Se nós nos tornarmos só evangelho, nós só trocaremos o quê? O nome evangelho cada um. Eu sou evangelho. Mesma coisa, não vai mudar nada. O que a pessoa é chamada de católico? Porque ela vive no catolicismo, não é isso não? Por que o outro é chamado de evangelho? Porque ele vive dentro da igreja, mas se ela não pratica Jesus, não vive Jesus, qual a diferença? Ela só trocou uma religião pela outra. A verdade, irmão, ninguém gosta dela, mas a única coisa que liberta, que cura, que transforma, que restaura e salva. A verdade, ela dói. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta. Sejamos sinceros uns com os outros. Eu não gosto de ouvir verdade. Você não gosta, porque quando alguém te aponta o dedo e fala a verdade, você se revolta, você ignora, você se arma, porque ninguém gosta. Mas com o tempo, a verdade ela muda. Com o tempo, a verdade ela muda. Eu sei muito bem, porque eu sou um ser humano e quando fala a verdade para mim, a minha carga ela dá pulo. Ela dá pulo, irmão, que eu vou falar no céu. Ela se arma. Você está errado, irmão. Errado o quê? Verdade. Então eu quero dizer aqui: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando ele possível. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de quem? Quer dizer que as obras, quer dizer que o pecado que está em nós era obra de quem? E aí Deus enviou o Filho em forma de carne para destruir aquilo que estava na minha vida. O que estava na minha vida? O pecado. Então Jesus veio para destruir tudo aquilo que fazia, que agradava ao diabo. Jesus veio para tirar da minha vida. Diga glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Ele destruiu as obras do diabo que estavam em mim. O que eram as obras do diabo, bispo? A bebida, o cigarro, a mentira, o engano, a prostituição, a orgia, que é a balada, e outras, a arrogância, a prepotência, a jactância, o orgulho, o roubo, a cobiça, que é um dos maiores pecados que tem, que é a cobiça dos olhos, que as pessoas olham e cobiçam o que é dos outros e se matam para ter. Mas ninguém cobiça ter a vida eterna. Mas cobiçar as coisas terrenas, só vive cobiçando. Mas a vida eterna, ninguém cobiça. Ninguém cobiça. Sabendo que a casa, o carro, os filhos, os netos, marido, mulher, vai ficar tudo. Quem morrer, vai embora primeiro, e quem ficar para trás, que se vire. Se vire. Hoje eu estou com uns planos, sabe, bispo? De comprar minha casa própria. Se você morrer, seus desígnios, seus planos e projetos descem tudo para o túmulo. Vai tudo para a cova. Agora mesmo, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Quantas pessoas não estão sendo veladas que fizeram planos que não concluíram?
morreu e está lá, deixou tudo para trás dos planos dela. Porque os planos da gente, na hora que morre conosco. Acaba tudo, irmão. Esse é o homem que não consegue fazer nada se Deus não quiser. O homem não pode fazer nada se Deus não permitir. E se acha, se julga ser ele o homem o quê? Alguma coisa. Quando na verdade ele só é uma coisa. O que ele é? Pó. Ele é pó, não é mais que isso. Pó. Nós somos pó. Saiu o espírito, volta para Deus. A matéria, na hora, já fica esbranquiçada ela. Fica pálido, o sangue sai daqui, no máximo 8 horas. Se não enterrar, ninguém consegue ficar perto, porque a carne humana fede mais do que a carne dos bichos. Tão podre é a carne humana. E as pessoas dão tudo para a carne e nada para o espírito dela. Como disse o próprio Jesus, se preocupa na roupa de vestir, se preocupa no pão de comer, se preocupa nisso, naquilo, mas não se preocupa na salvação delas. Sabendo que eu e vocês, nós só temos uma chance e não podemos desperdiçar. Temos uma chance só da vida eterna. Então, a palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, está vendo ele nascer? Todos, aí ele não nasce, todos, não é isso? Aí precisa o que, gente? Nascer de Deus, precisa o quê? Então nós temos que abandonar para nascer de Deus, tem que fazer o quê? Abandonar o mundo. Porque se eu não abandono o mundo, como é que eu vou nascer de Deus? Se eu nasci do mundo, se eu continuar nascendo no mundo, eu sou um maligno, faço as obras do diabo. E por esse motivo, ele está me orientando, nasce de Deus. E como é que uma pessoa nasce de Deus? Do Espírito Santo, através da sua palavra. Isso é nascer de novo. Ou seja, tudo que eu aprendi, eu tenho que abandonar e para viver o livro, a palavra de Deus. Isso é nascer. Vai ser fácil? Não, nada, irmão. Imagina. A palavra de Deus vai dizer para mim: está morando junto? Casa. Ah, mas qual o problema? Eu só tenho uma parceira só? Nós já estamos juntos há tanto tempo? Qual o problema? Mas Deus mandou morar junto ou casar? Por que eu estou morando junto? Mas bicho, quando casa, a situação fica muito complicada. Bicho, melhor morar junto. Mas o diabo não quer ninguém casado, quer morando junto. Por quê? Porque morando junto desagrada a Deus. Casando, agrada a Deus. E o diabo não quer eu agradando a Deus. Se ele não agrada, ele quer que eu desagrade a Deus. E assim, as bênçãos de Deus eu vou retardar na minha vida, enquanto eu não arrumar a minha vida. Deus está dizendo que se você fuma, abandone o tabagismo. Qual é o benefício de uma pessoa que fuma? Nenhum. Me aponte um. Se você me apontar um benefício de uma pessoa que fuma, então eu vou fumar junto com ela. Me mostra aí. A pessoa que fuma, qual benefício ela tem? Pelo contrário, ela se auto-se-destrói. Ela está se destruindo a si mesma. Me dê um benefício uma pessoa que bebe. Nenhum. Ela está tirando o pão dos filhos da boca dela, da boca dela, colocando o quê? Álcool dentro da boca dela. Ela está tirando do pão que ela poderia comer, o dinheiro que ela podia construir algo para ela.
nos bares. Para quê? Por meio minuto de alegria. Porque a bebida dá meio minuto de quê? De alegria. Toda pessoa que bebe fica alegre, sim ou não? Parece bobo alegre. Por quê? Porque eu bebia. Irmão. Para me dar risada, eu não da bebida. Muitas vezes, me perdoe a forma que eu vou falar, muitas vezes até para me relacionar dentro do meu casamento, para deixar o casamento acesso, eu precisava de bebida. Comigo, manda até risada. Como o diabo ganha, né? Dá coragem. Às vezes até para encostar numa pessoa para namorar, para chamar, rapaz, precisa da bebida, porque deixa o cara corajoso. Mas é um vazio aquilo ali. Ou seja, as coisas do mundo são tudo ilusória, tudo ilusão. As coisas do mundo é tudo engano. Tudo engano. Porque quando passa o efeito, a gente começa a dizer para a gente: o que eu fiz? Mas daqui a pouco a carne diz o quê? Faz de novo. Para poder satisfazer a vontade dela, vai lá e faz de novo. E aí ele está dizendo aqui, ó: tudo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. A pessoa que nasceu de Deus. A palavra de Deus é o quê? Semente. É isso? A palavra de Deus é semente. É semente. Se a divina semente de Deus está semeada em nós, nós somos nascidos de Deus. Porque nós não vamos transmitir a justiça de quem? Nós não vamos transgredir a justiça de Deus. Nós vamos praticar a justiça de Deus para assim nos tornar filhos de Deus. E filhos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Amém? Amém. Então, ele disse que a divina semente, ora, esse não pode viver. Está dizendo o quê? A palavra está dizendo não. E Deus está dizendo para mim e para você o quê? Não. Não pode, meu filho. Não pode pecar. É Deus que está dizendo, não pode. Não pode. Oh, mas e quem aguenta viver sem pecado, Senhor? Ué, mas meu filho viveu sem pecado. Ele veio por 33 anos, nunca conheceu o pecado. Não, não. Nós, pelo menos, conhecemos. Senhor, não? Conhecemos o pecado, pelo menos tivemos aí. Para saber diferenciar. Mas saboreamos o pecado, gente. Conhecemos esse negócio aí. Eu conheço ele de frente para trás e de trás para frente. Eu conheço o pecado. Ou conhecia. Digo conheço, figura de linguagem, porque se eu voltar lá para aquele lugar ali, eu sei que vai, que me espera. Ali não melhorou. Ali piorou. Não melhorou nada. E a tendência é piorar. A coisa está tão feia. Talvez você não saiba,
que a China está se unindo com a Rússia. Loucura, se a China se unir com a Rússia, aí você prepara, porque aquele chinês lá é tudo doido. Aquele chuchu lá, ele nem aceita culto lá com o irmão do Ceará. Você está entendendo? Para mim, meu irmão, nós estamos caminhando, porque nós estamos ali paralelo. Rússia, Ucrânia, Israel, Síria, Hezbollah, Hamas, quem mais? Aquele já andou. Tem um outro lá. Paquistão, Afeganistão, Irã. Bomba para tudo você imagina. E quanto mais quem tiver poder de fogo maior, é um querendo mostrar o quê? O poder de fogo. Está nem preocupado quem está embaixo. Se vai morrer criança, velho, adulto, jovem. Não nem saber, eu vou soltar minhas mãos aí. Quem tiver do lado aqui se prepara para parar. Quantos eu puder aí tiver no cartucho, eu vou soltar. Esse é o tudo poder. Tudo em prol de poder. E quem não tem nada a ver com isso, paga uma conta grande. Ter que sair das suas casas, ter que abandonar tudo, sair com estilo como ladrão, por algo que ele não fez. Porque os grandes foi o que fizeram. Mas como tudo, as pessoas estão muito enganadas. E aí ele diz aqui, olha, esse não pode viver pecando. Porque é o que, gente? Porque é nascido de Deus. Tira a glória a Deus. Quer dizer que nós não podemos viver pecando, porque nós somos nascidos de Deus. Aí. Mas eu erro? Sim. Mas até que ponto o erro se torna pecado? A partir do momento que eu não reconheço ele como erro. Você está entendendo isso ou não? O problema não é o erro, é não reconhecer o erro. E não pode protelar, ou seja, não pode prolongar. Não. Erro se corrige na hora que você reconhece, entendeu que é erro, vai lá e conserta. Isso é conserto. Amém? E aí, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. O senhor está sendo muito gentil aí. Trevas é do diabo mesmo. Ou seja, aí vai ser manifesto, ou seja, vai ser separado. Manifestar é separar, é mostrar, não é isso? Manifestar é mostrar quem é de Deus e quem é do diabo. Primeiras obras é fácil de ensinar. Quem é de Deus e quem é do diabo. Isso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está dizendo aí? Deus, filho de Deus, filho do diabo? Tem. Está escrito aí na tua Bíblia que Deus, filho dela. Então todo mundo é filho de Deus, não é? Está de brincadeira comigo. Mas disseram, eu estava lá no mundo dizendo que era filho de Deus, pai. Mas olha que perigo. Eu estava na beirada, hein? Porque eu estava lá. Como eu vejo um monte de gente passando ali, ó. Eu passava ali, via a santinha lá, ó. Dava até beijinho. Que bênção! Rezava o Pai Nosso, rezava o Crê desse Pai mesmo. Crê
depois ia me prostituir e beber. Falar, tinha Deus na boca, né? Mas o coração não, longe de Deus. Tinha Deus na boca, mas o coração estava longe, porque as obras eram do diabo e eu dizendo que era de Deus. Ó, menino, que perigo. Como disse, você pode até respirar, ufa, me safei. Me safei, Deus. Eu orava essa semana. Eu lembrei quando eu não conhecia Deus, não vivia Deus, só ouvia falar. Eu tive muitas pessoas que eu conhecia, que eu conheci, que tinham sido batizados nas águas, que tinham se desviado do caminho do Senhor. Até hoje essas pessoas estão longe da presença de Deus, falam do nome de Deus com muito doce o nome de Deus na boca delas. E eu me lembrava que essas pessoas diziam: olha, eu falava, eu tinha dom de línguas, eu tinha dom de cura, Deus me usou para isso, Deus me usou para aquilo, Deus me usou para lá. Falei, rapaz, que poder é esse, cara? E você, eu na minha ignorância, eu falava, você abandonou isso. Ele falava, não, perdi. Mas você perdeu. Deus te deu e você jogou fora, você perdeu. Eu falava para essas pessoas, no dia que Deus me der, eu não vou desperdiçar, eu vou agarrar com toda a força da minha alma. E Deus me deu. E eu nunca, nem sonho, imaginaria estar no altar de Deus pregando. Ou seja, Ele me deu além daquilo que eu imaginava. Além. Que isso? Aí eu vou nos pés do Senhor e digo, meu Deus, não mereço nem falar contigo, quanto mais ser boca do Senhor para a vida das pessoas e para a minha, porque eu era filho do maligno e não sabia. Hoje a palavra de Deus deixa bem claro isso, ou seja, a verdade me libertou. Foi isso? A verdade me libertou. Agora, eu me torno livre ou continuo o quê? Escravo. Aí, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ele diz, ó, nisso se manifesta os filhos de Deus e os filhos do maligno. Todo aquele que não pratica a justiça, a palavra, não procede de quem? Ele não procede, não é de Deus. Não procede, não vem de Deus. Os que não praticam a justiça de Deus não vêm de Deus. Porque proceder é vir, é ser. Não procede de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama quem? O seu irmão. Diga glória a Deus. Esse irmão aí, seu irmão. Quem é o nosso irmão? Jesus. O seu irmão. Se eu amo Jesus, eu amo todos os meus irmãos.
Amém? Está mandando eu amar os filhos do maligno? Não. Porque eu não ando com eles, não sento na mesa deles, não tenho coxinho, conversinha com eles. Meu conversa é com irmãos de Deus, filhos de Deus. Minha conversa é com filhos de Deus. Se não é, longe de mim. Não quero conversa. Vamos lá. Ou seja, eu tenho que me afastar para que eu não seja contaminado com a cólera deles. Amém, gente? Se afaste para não ser contaminado com a cólera deles, ou seja, com a maldade deles. Quer que eu te diga uma coisa? Quanto mais você se afasta das pessoas, mais feliz tu é. Irmão, se tu ficar sozinho, tu será a pessoa mais feliz. Mas se arruma uma pessoa e coloca perto, se o marido e a mulher que está todo dia já é uma guerra. Imagina pessoas no mundo. Você pode olhar. Quem tem muitas pessoas que andam em companhia, tem problema. Tem problema. Você traz a pessoa para a porta, e você daqui a pouco ela está desejando sua vida, ela está tendo inveja das suas coisas, ela está participando da sua vida, ela está participando dos seus sonhos, dos seus projetos, e ela vai criar inveja, vai começar a caçar te prejudicar. Se você saber dentro dela, tem um sentimento maligno. Normalmente, aonde é que a gente arruma uma discussão? Com pessoas que estão muito próximas da gente. Porque os que estão longe, você não tem contato para lá, mas é o que está próximo. Por isso que Jesus disse que o inimigo do homem são o quê? São da própria casa. Os que vivem no convívio. Ontem eu até conversava com a minha esposa, nós estávamos conversando. O Antônio vai tomar o remédio, está preocupado. É 9h45, filho. O remédio é 10, é? Diga glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus, aplauda. Coloca seus compromissos, seja como acima desse compromisso, então nós não somos dignos de Deus. Não somos dignos de Deus. Deus, aí a pessoa diz: por que essa pessoa? Aí ela começa a pôr culpa nos outros. Por que eu sou ligado por A, por B? Por que a minha vida é uma derrota? Por que eu não consigo sair dessa situação? Por exemplo, você vai conversar com a pessoa, aí eu vim conversar, disse: por que você não vai trabalhar? Vai emprego, cara, você é jovem. O objetivo, nós temos que comer aquilo que é pessoal. Aí alguém colocou no coração: diz nada, fique em paz aí, porque nós vamos te aposentar para você ganhar um negócio de governo.
não é aposentadoria não, negócio auxílio de doença. Aí eu vou lá me fingir de louco. É coisa de louco. Eu vou lá mentir, me fingir de louco, de abobadado, fazer remédio. Eu chego até com a galinha lá dizendo que é urubu. Aí o médico do SUS, lá do INSS, disse: o que é isso? Isso aqui é meu urubu de estimação. Eu me digo: mas é uma galinha. Ele disse: não, é um urubu, você não está vendo o povo não. Quando ele sai dali, ele disse: ô galinha abençoada, pois tu me deu o direito de ser aposentado. Glória a Deus. Porque não quer trabalhar. Pode olhar o Nordeste, como é que está o nosso Nordeste? Acabaram com o nosso Nordeste. Acabaram. Dando bolsa para o filho, para quem tem mais milho. Acabaram com o nosso Nordeste. Hoje você não vende mais uma 3 libras. Se quem conhece 3 libras? 3 libras. A enxada 3 libras. 3 libras, meu irmão. Tamanho da caneta. Nunca mais você se ouvir de manhã bater ela não. Sabe, na pedra, ali na coisa para tirar o barro. Depois pegar a lima e enreca. E depois passar a chegar lá com uma farinhazinha d'água, uma rapadurinha. Até meio-dia, olhando para o sol, dando graças a Deus, Pai, dizer: vamos embora, a última carreira de mato. Ficava dando graças a Deus quando o Pai dizia assim: a última carreira de mato. A última carreira de mato. Saía correndo, chegava em casa, feijão com gurgulho. Quem já comeu feijão com gurgulho? Hã? Aí meu pai te veio, comeu. Feijão com gurgulho, irmão. Tiraram o gurgulho. Essas criaturas aqui nunca vão saber o que é isso, por isso que não valoriza. Feijão com gurgulho. Você tirava o gurgulho ali e tirava. Feijão com bicho, que já comeu feijão com bicho, mas não bicho normal, bicho com feijão. Bicho com feijão que dava a mosca, põe água em cima do feijão. Hoje é tudo uma bênção. Como diz a minha esposa, tem dinheiro, eu vou comer. Acaba nem que eu vou de comer, eu vou comer de novo. Porque nessa vida só é o que come. A roupa fica. Só é o que come, irmão. Porque a roupa fica. Tudo fica. Então, meu irmão. Mas hoje não tem mais isso no Nordeste. Acabou. E por esse motivo, o que me chegou lá no meio de nossas crianças? As drogas. O povo traduziu com 10 mil pessoas. O roubo é maior do que São Paulo. Muito, porque São Paulo, olha lá. Olha o mundo que é São Paulo. 10 mil pessoas. Você não pode hoje, a senhorinha não pode, como antigamente, você entrar na porta da sua casa e ficar batendo um papo às velhinhas lá, como antigamente. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Tudo por causa de quê? Por causa da esmola que eles vão expor o povo. Esmola. Hoje o cara vai lá, o jumento, cara, se aposentaram. Jumentinho. Hoje é moto, você vai na mata, não vê mais a pessoa tangendo a moto, tangendo o gado. Eu estava falando com a minha mãe, se tem um lugar para se aposentar, sabe onde é? É no Nordeste. Vai lá, que eles arrumam um jeito lá, irmão. Ô povo ligeiro na mente, esse povo maligno. Vai lá no Nordeste, tá? Quer se aposentar? Vai lá.
Meu pai se aposentou com o nome do irmão dele, a idade do irmão dele, mais velho. Eu não sei como é que eles conseguem esse negócio. E as pessoas lá. O nome do meu pai era Bastião, colocado de Francisco. Ele morreu recebendo. Quantos anos ele tinha? Com 50 anos já estava aposentado. Com a idade do outro de 60. Agora ele saiu daqui para a Bahia para se aposentar. Deixou a família dele se aposentar. Tá vendo? Porque aqui não se aposenta, mas lá se aposenta. Porque lá tudo tem um jeito lá. Que é corrompido o sistema. É lá dentro que é corrompido. Aí o sujeito vem trabalhar, fica esperando por auxílio. Irmão, vai trabalhar. Em nome de quem? Vai trabalhar em nome de Jesus, irmão. Acorda cedo. Trabalhar é bom, irmão. A mente da pessoa funciona. Se coisa misericórdia todo dentro de casa, irmão, só pensa besteira. Então, igreja, nós temos que amar os nossos irmãos. Amém, gente? Amém. E quando tiver na nossa mão a oportunidade de fazer o bem, nunca faça o mal, sempre o bem. Aí, o bem você tem que fazer a todos. E amar a todos, porque quem ama não faz mal a ninguém. Né? Quem ama não vai enganar o outro, não vai prejudicar ninguém, né? Não vai se meter na vida do outro, não vai se meter na vida de ninguém. Né? Quem ama, vive a sua própria vida e cuide de sua vida com Deus. E ela que quiser que eu cuide dela. Eu vou cuidar da minha, que ela quiser que eu cuide dela. Porque eu não posso fazer nada se ela não quiser. Amém? Amém. Quem entendeu a palavra? Coloque-se.